E assim nossa muito amada Maria Stuart foi aprisionada e vilmente executada pelos ingleses. Um de teus antepassados, homem querido de todos e chamado pelo povo de o velho Bardier, deixou crescer a barba para mostrar a tristeza que lhe causou a derrota da Escócia e a desgraça de sua soberana. Esse é um trecho das histórias que a tia do autor de hoje contava para ele. A tia Jane contava para Walter Scott, esse grande autor escocês que inaugurou o romance histórico. Nascido em 1771 em Edimburgo, na Escócia, morto em 1832. É dele hoje, Vida e Obra. Walter Scott gostava muito de ir para a fazenda do avô escutar essas histórias da tia. Ele chegava muito feliz, esperando a noite para poder ouvir essas histórias. Eram histórias apaixonadas, repletas de aventuras, trazendo a história do povo da Escócia, os sofrimentos, as histórias vividas pelos jacobitas, pelos católicos escoceses, que lutavam pela dinastia Stuart. E essas histórias ficavam no coração do menino, que fora levado de Edimburgo, onde havia nascido, em 1771, para a fazenda do avô quando ele tinha 2 anos de idade, perto de Kelso. Um acidente na perna direita o deixou mancando pelo resto da vida. Muitos diziam que aquele acidente era também resultado de uma poliomielite que deixara o manco. Acreditava-se que o ar puro do campo desta fazenda iria contribuir para restabelecê-lo. Então ele fica ali dos 2 aos 8 anos embrenhado na natureza. Isso vai fazer muita diferença na vida dele. O menino parecia ter se recuperado quando ele vai embora da fazenda. Podia andar bastante bem e até mesmo correr sem passar da medida. Não era, porém, uma cura total e pelo resto da vida Walter Scott iria sofrer as consequências desta enfermidade ou deste acidente. Em 1779, ele volta para Edimburgo e ali ele vai como que descobrir os pais, porque ele tinha vivido com este avô, com esta tia Jane, que lhe contava essas histórias. Agora ele tem que começar a conhecer os pais, que são o velho Walter Scott, que era um advogado importante. Ele tinha um trabalho chamado escrivão do selo. Era encarregado de elaborar documentos submetidos ao selo real. E a mãe chamava-se Anne Rutherford. Não parecia incomodar-se com o autoritarismo do pai. Uma mulher amável, uma mulher que influenciou a vida e a escrita do Walter Scott. Que nós temos uma gravura dos dois. O pai, Walter Scott, e a mãe, Anne Rutherford. O pai, então, era esse pai autoritário. Segundo os vizinhos, ele era um homem bondoso, que ao invés de cobrar dos clientes, ele concedia-lhes empréstimos, que terminava sempre perdoando, sem jamais queixar-se. Por outro lado, ele era um calvinista rígido, incapaz de perdoar a mulher e aos filhos se alguma vez eles esquecessem os dias de penitência ou de jejum. A mãe era excessivamente amável, sempre risonha, uma mãe afetuosa. Ela contava histórias e até fazia versos para os filhos. Também nós vamos conhecer primeiro o Walter Scott, poeta. Ele escutava esses versos da mãe. Ele diria mais tarde: nenhum homem teve mãe mais carinhosa. E se eu fiz alguma figura neste mundo, devo em grande parte ao estímulo e à atenção que desde cedo ela dispensou aos meus estudos. Então, embora essa influência que ele diz ter recebido da mãe não parece relacionar-se ao futuro sucesso dele como romancista, ele não desenvolveu muito nas atividades escolares. Embora ele seja um grande romancista, deixou-se influenciar pela mãe, mas na escola o pequeno Walter
estava longe de ser um aluno brilhante. Era a época das aulas, para ele, tidas como um tempo perdido, que ele só recuperava quando passava com o avô na fazenda, nas férias. Quando estas chegavam, começava para ele a verdadeira vida. E o Walter Scott vai ter um encanto sempre pela fazenda, pelas herdades, pelos campos, tanto que ele vai comprar um castelo mais para frente, o castelo de Abbotsford, na Escócia, às margens do rio Tweed. Em 1811 ele vai adquirir esse castelo. Olha que coisa interessante, né? E é aqui que ele vai morar pro resto da vida. Hoje é um museu onde ele recebia amigos, onde ele sentava na lareira para ler, à beira da lareira para ler os romances. Porque essa questão histórica, né, de morar num ambiente histórico, vai influenciá-lo muito. Então, voltando aí a essa infância, quando ele estava de férias, ele caminhava pela fazenda do avô, brincava nos prados, nos campos, ouvia histórias da tia, dos camponeses. As cantigas dos camponeses marcaram muito Walter Scott, e principalmente a biblioteca do avô. Então ali, embora houvesse poucos livros, ele leu tudo. E certa vez ele descobriu uma espécie de biblioteca ambulante e ele começou a ler então romances de cavalaria, obras mais recentes também, e lia tudo dessa biblioteca. Com entusiasmo e avidez, ele entregava-se à leitura. Então a vocação de Walter Scott era de leitor, de histórias, né? E ele diz: acredito poder afirmar que li praticamente todos os poemas épicos, os romances, as velhas peças de teatro desta coleção da biblioteca ambulante. Então ele amava a leitura. As leituras constituíam não só uma apaixonante distração para Walter, mas também o principal motivo de sua popularidade entre os colegas quando ele voltava para a escola depois das férias. Então, um grupo de alunos reuniu-se em torno dele para ouvir essas histórias que ele inventava também, lembrando dos romances, falava das pessoas que moravam na fazenda do avô. Então, os alunos sentavam para escutar lendas da Escócia, dos reis, dos fantasmas, dos castelos assombrados, os relatos populares que ele conhecia e incrementando histórias fantásticas e emocionantes que estavam no seu repertório. Tudo isso encantava os amigos dele. Entre os mestres, porém, entre os professores, ele não era muito estimado. Embora reconhecessem o talento do Walter Scott, os professores não consideravam que isso o isentasse de aprender as matérias aritmética, matemática, né, latim, nas quais ele obtinha resultados pouco satisfatórios. Ele gostava mesmo era de histórias, era de contar aventuras. Preocupado com as más notas do filho, o pai, então, quer que ele siga a carreira jurídica. Então, o pai contrata um professor para dar aulas particulares para o Walter Scott. E aos 16 anos, apesar de mal preparado, o rapaz inicia o curso de direito. Então, é tudo muito rápido, né? O pai queria que ele se dedicasse ao direito. Para uma imaginação fértil como a sua, eram estudos áridos e maçantes, só amenizados pelas aulas de história e de literatura. Ele não via a hora de acabar as aulas de direito, o professor ir embora, né, para ele poder voltar aos livros. Sem grande convicção, então, ele diplomou-se em direito em 1792. Lembrando que ele nasceu em 1771. Aí, já jovem, ele diploma-se em direito. Mais do que os aspectos jurídicos, interessavam-lhe na carreira de advogado os tipos humanos, as histórias das pessoas que ele encontrava no seu escritório. Que circunstâncias haviam levado essas pessoas até lá? Enquanto ouvia os relatos dos seus clientes, ele imaginava histórias sobre cada um deles. Então ele ficava imaginando como seria a vida, né? Os encontros dessas pessoas. Além de fornecer material para divagações, e ele dizia, né, de varrer com sua manta o assoalho do tribunal, a profissão de advogado só lhe parecia ter uma vantagem. Qual, né?
proporcionar as rendas com as quais ele podia adquirir novos romances e livros de poesia. Então ele era aficionado, né, por romances, por livros, então ele pegava o dinheiro que ele recebia para comprar mais. As leituras, o teatro, os clubes literários lhe interessavam muito mais do que a advocacia. Isso consumia grande parte do seu tempo. Ele não se deixava perder o tempo, né? Por mais que ele tinha esse trabalho para ele entediante, ele não deixava as leituras, não deixava de ler, de procurar o teatro, de conhecer clubes literários, participar. A advocacia esgotava os debates literários, apaixonavam-no. Então eu quero mostrar aqui o escritório dele lá no castelo que ele comprou de Abbotsford, a escrivania que guardava as cartas de amor que ele escrevia para sua esposa, né, Lady Scott. Então ele era apaixonado por isso. E é interessante fazer aqui uma pequena digressão sobre a descoberta do romantismo, né? A arte e a literatura aqui no século XVIII, de 17, né? Ou melhor, 18, 1700, século XVIII, e depois séculos 19, 1800, achavam-se ainda, aqui nesse momento, ligadas ao Renascimento, né? A esse movimento cultural que despontara na Europa em meados dos séculos XV e se estender até os finais do século XVI. Então, aqui no século XVIII e XIX, estava muito forte aqui na Escócia e na Inglaterra o Renascimento, e também começa-se o Romantismo, enaltecendo em maior grau o homem e os valores terrenos. O Renascimento era um período de grandes descobertas, principalmente no campo das ideias, como nós já vimos também, da pintura, de prosperidade, de bem-estar, pelo menos para a burguesia, né? Confiante em suas capacidades, seguro de seu poder, o homem renascentista, ele concebera uma arte serena, conforme os modelos clássicos, resgatando aí a arte greco-romana, que expressava esse estado de espírito e de equilíbrio. Com o início da Revolução Francesa, em meados do século XVIII, meados aí de 1700, 1750, a Revolução Industrial trouxe um vigoroso progresso e também riquezas, porém, ao mesmo tempo, uma busca desenfreada por lucros levava muitos fabricantes a impor aos operários condições de trabalho e de vida lamentáveis. Ao mesmo tempo que progredia o comércio, a indústria, as pessoas que trabalhavam nesses lugares, gente, sofriam demais, né? Homens e mulheres, até mesmo crianças, trabalhavam duramente de 14 a 16 horas por dia. Depois também o Dickens vai falar disso, né? Dessas situações catastróficas que as crianças, que as pessoas viviam nessas fábricas, alimentavam-se mal e frequentemente compartilhavam o mesmo quarto com várias outras famílias. Morriam de bebedeira, né, de tuberculose. As conquistas científicas e técnicas não pareciam tornar o homem mais feliz. Só os burgueses, os ricos, né, donos dos bancos, das fábricas. Ao contrário, aqui, os conflitos e as guerras, longe de terminarem, se intensificaram mais com a concorrência comercial e industrial. Descoberta de colônias, né, o neocolonialismo, de lugares onde buscar matérias-primas. Então, as nações aqui, principalmente na Europa, disputavam esses novos mercados para trazer aí para suas indústrias as matérias-primas, e as guerras tornaram-se frequentes aqui no século XIX, né, no final aí do século XVIII. Revoltando-se contra o materialismo e o utilitarismo das ideias dominantes, uma nova geração de escritores começaram a reclamar a volta à simplicidade, né? Então os românticos vão lutar para isso, a volta à natureza, ao homem considerado nos seus sentimentos mais profundos, e não necessariamente no intelecto, como era lá na Renascença, né? A razão, o homem no centro. Aqui quer se voltar mais os românticos
que vão surgir aí no início do século XIX, essa busca pela natureza, pela volta a uma simplicidade, a uma vida longe desses meios industriais, né? Ao invés da serenidade da literatura clássica, pregavam a glorificação das emoções e dos instintos, em lugar do conformismo à sociedade e às suas regras. Propunha uma espécie de amor piedoso pelos humildes e oprimidos. Isso vai aparecer em vários escritores. Por exemplo, na Alemanha, os principais expoentes desse movimento são o poeta Schiller, que escreveu Os Bandoleiros, e Goethe, que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, Fausto e tantas outras obras. Na França, o filósofo Jean-Jacques Rousseau começa a falar do bom selvagem, da volta à natureza. Nós temos vídeos aqui no canal sobre o Rousseau, sobre o Goethe também. O Emílio, que é uma obra importante do Rousseau, destaca essa influência, né? Educar a pessoa aí para essa volta à simplicidade à natureza. Na Inglaterra destacam-se nomes, por exemplo, dos escritores Thomas Gray, e na Escócia, Robert Burns, poeta que exprime um sentimento romântico pela natureza e pelo homem simples. Então, o romantismo busca essa volta à natureza, volta ao homem simples, né? A realidade longe desse sofrimento aí do progresso, né? Que destrói muitas vidas humanas. O romantismo é a doença, afirmou Goethe. Também Coleridge e Wordsworth publicaram em 1798 as suas baladas líricas e anunciaram aí na Inglaterra uma revolução poética. Então nós temos aqui uma confirmação das palavras de Goethe. O romantismo se espalha além da Alemanha, da França, para a Inglaterra, depois para a Escócia, com Walter Scott, né, com seu romance histórico. Né. Haviam sido contaminados então. Pouco antes, na Alemanha, Friedrich Schlegel declarava oficialmente fundado um novo movimento literário, o Romantismo, cuja mensagem os dois poetas pretendiam difundir na Inglaterra, Schlegel e Goethe, também Schiller. Mas Schiller morre bem cedo, mas deixa ali as sementes do romantismo, né? E o Goethe vai levar isso para frente, gente, século XIX. Lembrando que o Goethe morre em 1832, o Schiller em 1805 e o Schlegel morre em 1829. Então, início do século XIX vê o aparecimento desse movimento romântico, né? Tempestade e ímpeto, trazendo então uma nova maneira de ver o homem, de ver a sociedade, essa volta para a natureza, e isso vai aparecer muito forte nos romances de Walter Scott. Aqui nós temos uma frase interessante, olha. Revelar o mistério escondido nas coisas mais humildes de cada dia, dizia o manifesto dos ingleses. Dar coloração de realidade ao sobrenatural, pela verdade das emoções expressadas. Então os ingleses aqui, esses poetas, Coleridge e Wordsworth, tentavam trazer, né, queriam demonstrar isso, esse romantismo aqui na Inglaterra. Quem já havia, como Scott, tomado contato com a poesia de Goethe e de Burger, compreendia a fundo o sentido dessas palavras. Tratava-se de criar uma literatura mais espiritual e mais mística, dotada de uma preocupação moral, e sem as limitações formais da degeneração do classicismo renascentista. Então nós temos o espírito romântico, que assim se adapta particularmente ao tempo do jovem Walter Scott. Desde a infância ele gostava de sentir-se perto da natureza, somente quando ia para a fazenda do avô. Depois de estabelecido como advogado, ele sempre reservava, que possível, um tempo para ir ao campo, para empreender caminhadas longas, caminhadas solitárias, sem se incomodar com o sol, com a chuva ou com o vento. Contato com a natureza para ele era importante. Ele também conversava com os rudes camponeses, queria saber as histórias dessas pessoas, queria saber das tradições, dos cantos tradicionais, da poesia do povo, ouvia suas lendas. Isso é muito interessante.
o Walter Scott vai em contato com as pessoas, né? Vai onde estão as lendas, as histórias e coletava observações sobre os seus costumes, como eles viviam, como era o costume do povo, a história dos antepassados, tudo isso ele guardava, né? Ele coletava para depois colocar nos seus poemas e nos seus romances. Numa dessas excursões pelo campo, ele vai conhecer a sua esposa, a filha de um italiano. Olha que interessante, né? Marguerite Charlotte Carpenter, filha de um protestante de Lyon que se refugiara na Escócia após a Revolução Francesa. Então aqui está a esposa Marguerite Charlotte Carpenter, a esposa de Walter Scott, que era filha de um italiano de Lyon, que com a Revolução Francesa foge, né? Aquela confusão toda, 1789, né? Isso, eles fogem e vão morar na Escócia. Aproximados pelo amor comum à natureza, ela também gostava de passear nos campos, as caminhadas e as histórias populares. Os dois jovens não tardaram a casar-se em 1797. Então, rapidamente eles se casam e vai ser o grande amor da vida dele. Aqui tem uma gravura da família de Walter Scott no castelo de Abbotsford. Aqui, eles caminhando pelos campos, né? Aqui ele já casado com ela. Aqui também uma filha dele, essa filha chamava-se Anne Scott. Então essa era a vida, né? No campo, caminhadas, lendas, histórias, tudo isso fazia parte, né, desse momento da vida do Walter Scott. Ele desejava ardentemente dedicar-se à literatura, né? Por mais que ele trabalhasse aí como advogado. A sua profissão, contudo, não lhe deixava um tempo necessário. Essa oportunidade vai apresentar-se quando ele já estava casado, em 1799, para obter o cargo de delegado no condado de Selkirk. Como delegado, ele vai ter tempo para isso. Era um posto tranquilo, ele era razoavelmente bem remunerado e ele podia dedicar-se à leitura, dedicar-se à literatura, que era o que ele gostava. E aí nós temos, como primeiro exercício literário do Walter Scott, a tradução de um poema para o inglês, um poema de Burger chamado Lenore, e também um drama de Goethe que ele passou para o inglês, Goethe von Berlichingen. Então ele pega esses dois escritores que ele gostava, o Goethe e o Burger, e traduz poemas e um drama de Goethe para o inglês. Não lhe faltaram aplausos dos amigos, gostaram das traduções dele, mas ele queria escrever os seus próprios poemas. É interessante, a primeira incursão na literatura do Walter Scott foi poemas. Com tal intento, ele procurou adaptar para a Escócia o gênero de baladas românticas compostas por Goethe para os alemães. Então, como ele lia muito Goethe, ele quis trazer para a Escócia as baladas do Goethe adaptadas aí para o escocês. Então nós temos os Cantos da Fronteira da Escócia, Minstrelsy of the Scottish Border, publicados em 1802, já no início do século XIX, ele começa a aparecer os textos dele. Mas não são rigorosamente poemas, nem relatos romanescos, mas um misto das duas formas. Então, esses Cantos da Fronteira da Escócia, de 1802, é o primeiro texto publicado dele mesmo, né, em que ele mistura poemas e textos em prosas, onde Scott insere as tradições escocesas, mas igualmente muito de sua própria fantasia também. Então, é o primeiro momento aí, né, ele resgata já a importância da cultura, das tradições, das lendas, dos cantos escoceses. Primeiro texto, Cantos da Fronteira da Escócia, 1802. O sucesso estimulou a prosseguir na mesma linha, e ele vai então lançar aqui vários poemas. Olha que interessante. Law of the Last Minstrel, O Repouso do Derradeiro Menestrel, 1805. Depois, Marmion, 1808, primeira década aí de 1800, né? The Lady of the Lake,
A Dama do Lago, 1809. Vision of Dom Roderick, A Visão de Dom Roderick, 1811. E Rockby, 1813. Fazem de Walter Scott um poeta conhecido e apreciado. Então, na primeira década de 1800, aí do século XIX, ele lança vários poemas que começam a fazê-lo conhecido, né? Além da fama, esses livros rendiam consideravelmente, iam somar-se aos seus honorários de delegado. Desde 1806, ele acumulava essa posição com o cargo de funcionário do tribunal. Então, além de delegado do condado de Selkirk, ele era também funcionário do tribunal. Não poderia haver emprego mais conveniente que este último, pois as sessões tomavam apenas algumas horas diárias, durante apenas 6 meses por ano. Então ele tinha tempo para ler muito mais agora, né? Para escrever e criar suas histórias. Durante apenas 6 meses por ano, ele fazia esses atendimentos aí que duravam algumas horas por dia. Pelas duas funções de delegado e de secretário e de funcionário do tribunal, ele recebia 1.600 libras esterlinas anuais. Em 1811, ele já havia reunido a soma suficiente para realizar um velho sonho, né? Morar no campo. Nessa ocasião é que ele vai adquirir, então, esse castelo que eu já mostrei aqui, olha. Ele consegue comprar esse castelo e vai habitar aqui o resto da sua vida, né? Porque os rendimentos como delegado e como funcionário do tribunal deu a ele a oportunidade de adquirir esse castelo, né? Às margens do rio Tweed, na Escócia, próximo às ruínas da abadia de Melrose. Então aqui, olha o rio Tweed, né? Ele caminhava à beira desse rio. E também, gente, a abadia de Melrose era um lugar muito assim visitado por ele gostava muito de vir aqui. Aqui em cima o brasão da família Scott, a inscrição: haverá luar novamente. E o escritório que eu já mostrei. Então assim, é tudo que ele queria, né? Habitar num castelo antigo, morar perto de uma abadia em ruínas, andar pelos campos. O castelo achava-se mal conservado, mas com algumas reformas tornou-se um esplêndido palácio. Era, de qualquer maneira, um lugar muito lindo, maravilhoso para ele, para o seu trabalho de escritor, de fantasias, né? E perto dos lugares, dos homens, das tradições que inspiravam sua obra. Aqui um dos aposentos do castelo, olha que coisa linda. Então ele recriava como esse mundo medieval que o encantava. Aqui ele com amigos lá no castelo. Ele reunia amigos escritores, dava festas para contar histórias, ler os livros, né? Então era tudo que a gente queria, né? Tudo que ele também queria, morar no campo, ter os seus cachorros, os seus livros, né? E etc. E aí então nós vamos passar agora para a grande obra, né? Ivanhoe, ou Ivanhoe, que é a obra máxima do Walter Scott, né? Mais conhecida por nós aqui no Brasil. Mas antes de chegar lá, ainda tem uma caminhadinha, né? Certo dia, em 1812, ele passou diante de uma livraria e viu esse livro aqui, do Lord Byron, que na época tinha 24 anos. Lord Byron nasceu em 1788, final do século XVIII, e morreu em 1824, lá na Grécia, a Batalha de Missolonghi. E aqui, então, ele viu esse livro, Childe Harold, escrito pelo jovem Lord Byron. Esse livro, gente, foi uma paulada na cabeça do Walter Scott. Ele dizia, né, ninguém supera isso aqui. Então vou parar de escrever poemas e vou me dedicar à prosa. Ele concluiu que jamais alguém chegaria ao nível de Lord Byron. E ele tenta outro gênero literário. Então eu quis mostrar aqui. Eu lutei para ter esse livro, gente, A Peregrinação de Childe Harold, Lord Byron. Vai aparecer aqui ainda, Lord Byron, maravilhoso, né? Então, essa experiência de ler Childe Harold fez com que o Walter Scott pensasse: vou seguir a prosa, né, um outro gênero. Minhas pinturas dos sítios e dos costumes dos Highlands
que são regiões montanhosas ao norte da Escócia. Isso são palavras do Walter Scott. Traçadas a partir de minhas recordações da juventude, no meu poema The Lady of the Lake, A Dama do Lago, haviam sido acolhidas tão favoravelmente que eu precisei tentar algo de semelhante em prosa. Em vez de agora de escrever em versos, como eu fiz na A Dama do Lago, que foi bem acolhido o poema, eu quero prosa. Havia feito numerosas excursões por nossas montanhas, numa época em que elas eram muito menos acessíveis e menos exploradas que atualmente. Havia conhecido aí vários combatentes de 1745, uma guerra entre França e Inglaterra e Escócia, que como a maioria dos veteranos deixavam-se facilmente convencer a recomeçar suas batalhas para o prazer de ouvintes benévolos como eu. Ele andava aí para os campos, escutando histórias desses combatentes da guerra de 1745. Veio-me naturalmente a ideia de que as antigas tradições e o espírito exaltado de um povo que num século e num país civilizados trazia tão forte marca dos costumes primitivos, deveriam oferecer assunto favorável para o romance, se a narrativa, como se diz, não fosse estragada pelo narrador. Então, fecha aspas, tudo isso que eu ouvi desses combatentes, dessas histórias, então isso precisava ser colocado em livro. Então ele vai criar aqui o romance histórico, em que ele vai juntar personagens da história com ficção, mas recriando num ambiente importante. Então nós vamos ver aparecer aí o primeiro livro dele, nesse novo gênero do romance histórico, o livro Waverley, de 1814. Seria o primeiro grande exemplo. Waverley. Que fala esse livro, né? O Waverley é o Eduardo Waverley, personagem central do livro. Então o livro traz o nome do personagem, Waverley. Ele é um jovem romântico, educado em parte pelo pai, partidário da dinastia Hanover, e em parte pelo tio, partidário dos Stuart. Servindo no exército inglês em 1745, época da guerra, entra em contato com os jacobitas escoceses, pelo que é expulso, degradado e finalmente preso por seus superiores. Liberto, Waverley engaja-se no exército jacobita e durante uma batalha salva a vida de um oficial inglês, que termina por obter o perdão para ele e para os membros jacobitas de sua família. Então, nesse romance histórico, a trama é complexa, feita de batalhas, fugas, traições e aventuras de toda sorte. O mais notável, contudo, é a autenticidade dos personagens e dos ambientes descritos, fruto dos conhecimentos que o Walter Scott adquiriu sobre as tradições da Escócia. Então ele pega um fato e recria em torno desse personagem, o Waverley. Basicamente, o romance histórico compõe-se de uma trama que constitui o argumento da obra, e essa trama é geralmente fictícia. Essa trama insere-se num fundo histórico que corresponde à exata descrição da realidade. Walter Scott não era o primeiro a relatar acontecimentos históricos sob a forma de ficção. Quem já havia feito isso, né? O Daniel Defoe, que nós já falamos dele aqui, que publicou o Diário do Ano da Peste. Daniel Defoe evoca nesse livro a epidemia de peste bubônica que dizimou a população de Londres em 1664 e 1665. Então ele ambienta os personagens nessa época da peste. Também o Henry Fielding, já tem vídeo sobre ele aqui. No livro A Vida de Jonathan White, o Henry Fielding, faz uma outra incursão nesse gênero histórico. O livro chama Vida de Jonathan White o Grande. Aqui o Fielding vai narrar a vida desse bandoleiro, Jonathan White o Grande. Então já havia romances históricos, mas aqui com Walter Scott isso vai se firmar. E também Horace Walpole, que nasceu em 1717 e morreu em 1797. Foi o Horace Walpole que mais influenciou Walter Scott no caminho do romance histórico. Ele tem um livro muito importante chamado Castelo de Otranto, que eu não tenho ainda, mas quero ler. Ambientado na Itália medieval,
Esse livro é admiravelmente reconstruído, e o fundo histórico aparece entremeado com acontecimentos sobrenaturais. Embora o Walter Scott não gostasse de acontecimentos sobrenaturais, relatos fantásticos, ele teria uma especial atração pela Idade Média, pelo ambiente histórico, retratado em muitos dos livros de Walpole. De qualquer forma, o Waverley, que é o primeiro romance histórico aí de Walter Scott, é considerado o primeiro verdadeiro romance histórico. Não sei se tem traduzido aqui no Brasil. O Waverley. Ele é precursor de uma série, gente, de romancistas que vão fazer escola no romance histórico. Por exemplo, Guy Mannering, o astrólogo, que são outros romances do Walter Scott. O primeiro é o Waverley. Outros romances. Guy Mannering, o astrólogo, de 1815. O Waverley, de 1814. Depois, o Antiquário, de 1816, era um atrás do outro. Tales of My Landlord, Contos do Meu Senhorio, 1817. Os Puritanos da Escócia e Robert Roy, 1818. A Noiva de Lammermoor, 1819, e outros assinados por Walter Scott. Então são muitos romances. Aqui eu não sei se tem esses romances aqui, olha, vou repetir. O Astrólogo, o Antiquário, Contos do Meu Senhorio, Os Puritanos da Escócia e Robert Roy, A Noiva de Lammermoor. Não se sabe exatamente que razão levou Scott a não assinar o seu primeiro romance, o Waverley, e a conservar-se no anonimato durante 12 anos. Ninguém sabia quem era o autor daquele livro. Segundo alguns, ele não considerava a tarefa de escrever histórias suficientemente digna para um funcionário do tribunal. E se não desse certo, né? Parece mais provável, entretanto, que, sentindo-se inseguro num primeiro momento, quanto ao sucesso da obra, ele não desejasse arriscar sua reputação. Talvez por isso ele não assinou o Waverley. Mais tarde, verificou-se que o mistério sobre o nome do autor contribuiu ainda mais para aumentar o fascínio que seus romances exerciam sobre o público. Depois, quando o pessoal descobriu quem era o autor, já estava bem famoso, né? As personagens de Scott são nobres e cavaleiros, mas também mordomos e mendigos, camponeses e homens simples. As histórias resultam, como ele mesmo diz, de uma amálgama entre o verdadeiro e o fictício. Os episódios e os ambientes são sempre sensacionais e marcantes. Em O Antiquário, por exemplo, há uma tempestade, um piquenique nas ruínas, os funerais noturnos de uma condessa. Um ponto é comum a todos esses romances. A ação se desenrola necessariamente no passado, seja ele remoto, como a Idade Média, o romantismo, né? A volta ao passado. Aqui no Brasil, a volta ao período indianista, né? Mas ali na Escócia, a volta à Idade Média, à época dos heróis, ou recente, como a guerra entre a Escócia e a Inglaterra, 1745-1746, onde esses combatentes aí, né, contavam para ele, para o Walter Scott, que haviam participado dessa guerra, contavam histórias, né? A guerra é entre Inglaterra e Escócia. Eu falei entre França, não, entre Inglaterra e Escócia. Na ânsia de afastar-se do presente, o romantismo, especialmente o romance histórico, refugiava-se no passado, em particular no passado medieval. Essa preferência pela Idade Média decorria do inflamado nacionalismo histórico, nacionalismo romântico. Nos tempos medievais, situa-se a fundação dos reinos, as raízes das nações europeias, os heróis que os escritores românticos desejavam exaltar. Vamos voltar para esse período, então, é um período de firmar os reinos, né? Firmar os reinos, os heróis. Tendo em mente, então, tal objetivo, o Walter Scott vai elaborar, em 1820, sua obra-prima, Ivanhoe, ou Ivanhoe. O romance tem como cenário a Inglaterra do século XII, onde se enfrentam os reis normandos, originários do continente, e os saxões instalados há séculos na ilha. O embate, então, entre os normandos e os saxões. O fundo é histórico, e as descrições
dos ambientes e costumes feudais são extremamente fiéis. É um romance movimentadíssimo, delicioso. Muitos personagens, como Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, existiram realmente, embora a trama em que estão envolvidos seja em grande parte fictícia. A trama é fictícia, mas os personagens são históricos. A arte de Walter Scott consiste em estabelecer as relações entre esses dois níveis. O nível real, historicamente verdadeiro, e o imaginário, mas verossímil, dentro do espírito da época descrita. Por isso que é muito gostoso, muito interessante esses romances. Assim, conquanto as aventuras de Ivanhoe sejam fictícias, as aventuras, né, sejam fictícias, não são os castelos, os torneios, os templários, os preconceitos antissemitas apresentados no decorrer do romance. Então ele faz isso em justa medida, o Walter Scott. Ele coloca a trama fictícia com personagens históricos. Com Ivanhoe, o autor de Overlay atingia o auge da fama. Muitas de suas obras estavam traduzidas em várias línguas. Ele fazia festas no castelo de Abbotsford e ali compareciam artistas de prestígio, nobres, membros da aristocracia. Numa viagem que ele fez ao continente, Scott foi recebido pelos reis da França e da Bélgica, porque exaltavam esses reinos, esses heróis. Em 1820, ele vai tornar-se barão, por isso que ele é conhecido também como Sir Walter Scott. Nas altas rodas, a identidade do romancista já não era um segredo. Para o público, todavia, continuava sendo uma fascinante incógnita. Mas nos meios aristocráticos, o pessoal sabia que ele era o autor de Overlay e agora do Ivanhoe ou Ivanhoe. Porém, no meio dessa glória, dessa exaltação e da fama, nós temos também o sofrimento e a miséria. A moda medieval, então, com os romances de Walter Scott, toma conta da Inglaterra. Tornou-se hábito percorrer os locais de antigas tradições, castelos, visitar as mansões senhoriais, explorar os sítios, as paisagens pitorescas e românticas, como tinham sido denominadas, conhecidas por Walter Scott. O Horace Walpole, que escreveu O Castelo de Otranto, relata com ironia que uma de suas criadas, ela cobrava para as pessoas visitarem os seus aposentos, porque eram aposentos antigos, né? Aposentos senhoriais de castelos. Então ela ganhou uma quantidade grande de dinheiro com isso, né? As pessoas iam ali e ela cobrava para as pessoas entrarem nos seus aposentos, conhecerem um ambiente antigo. Continuando a explorar, então, a veia que encontrara em tal sucesso de público, né, a veia histórica, o Walter Scott chegou a produzir 2 romances por ano. Vamos aqui, mais romances. Em 1820 ele produz mais 2, além do Ivanhoe ou Ivanhoe. Ele produz The Monastery, o mosteiro, e The Abbot, o abade, 1820. No ano de 1822 ele produziu vários, olha, Kenilworth, 1821, Kenilworth. Depois de 1822, The Pirate, o pirata, The Fortunes of Nigel, as aventuras ou venturas de Nigel, e Pevery of the Peak, em 1822. 1823, Quentin Durward. 1824, St. Roman's Well, o Poço de St. Roman, e Redgauntlet, 1824. E finalmente, em 1825, Tales of the Crusaders, Contos dos Cruzados. Então são vários romances produzidos por Walter Scott nesse período aí dos anos 20 de 1800. Junto à mulher e às 4 crianças, ele tinha 4 filhos, o escritor levava uma vida confortável no castelo e uma vida assim ativa, porém, né, escrevendo. Suas rendas elevavam-se a 10.000 libras anuais, o que, somado às posses da família, parecia garantir-lhe um futuro tranquilo.
Mas no ano de 1826 nós vamos encontrar algumas situações difíceis, uma série de infelicidades na vida do Walter Scott. Primeiramente, morre a sua esposa, depois o filho caçula, nesse ano de 1826, e houve a falência dos seus editores, gente. Ele participava desta editora aí. Os editores Ballantine e Constable faliram, e o escritor investiu nisso, né? Ele participava com uma quantia considerável e ele começa a perder, né, muito dinheiro e entrar em dívidas. Saiu então uma frase do Conde de Dudley que disse: o autor de Waverley arruinado. Que cada homem a quem ele proporcionou meses de prazer através dos livros lhe dê somente alguns centavos, e amanhã de manhã ele acordará mais rico que Rothschild. Então esse Conde Dudley disse isso, né? Se o pessoal começar a dar um centavo, pessoas que ele alegrou tanto com os livros, ele ficará rico. Mas o expediente proposto pelo Conde não deu certo, né? Não chegou a ser posto em prática, e Walter Scott teve de trabalhar duramente para saldar as suas dívidas, para poder, né, passar por essa dificuldade econômica. Nessa mesma época, sua saúde começava a declinar. Apesar disso, ele escreveu uma série de contos reunidos sob o título de Crônicas de Canongate, além também de A Formosa Donzela de Perth, Ana de Guerstein e uma monumental Vida de Napoleão Bonaparte, em 1927, em 9 volumes, para cuja elaboração consultaram os arquivos de Londres e Paris. Então ele fez esses outros textos aí para tentar saldar as dívidas, né? Olha, as Crônicas de Canongate ele escreveu de 1827 a 1830. A Formosa Donzela de Perth, 1828. Ana de Guerstein, 1829. A Vida de Napoleão em 10 volumes, em 9 volumes, em 1827. Ele foi então para Paris e Londres para pesquisar sobre a vida de Napoleão. Voltando à Escócia, ele decidiu revelar o seu segredo ao público de que ele era o autor do primeiro romance histórico, Waverley. Porém, as homenagens que se seguiram não puderam levantar a sua moral, né, o seu moral abatido, especialmente porque logo após a sua biografia de Napoleão, ele recebeu uma acolhida fria da crítica inglesa e duros ataques da crítica francesa, né, referente à sua biografia sobre Napoleão. Continuando a trabalhar infatigavelmente, ele vai publicar 2 volumes de uma história da Escócia, 1829 a 1830. Então ele começou a produzir muito, gente. Também o livro Os Contos do Vovô, em 4 séries, 1827 e 1830. Finalzinho aí dos anos 20, ele trabalhou muito. Como resultado dessa extraordinária atividade, em 2 anos ele conseguiu pagar parte da sua dívida da falência aí da editora do Ballantine e Constable. Pagou parte das suas dívidas, escrevendo esses vários livros. E em fins de 1829, a família dele, né, o que sobrou dos filhos, começaram a alarmar-se com o seu estado de saúde. Em fevereiro do ano de 1830, ele sofreu um primeiro ataque apoplético, ficando parcialmente paralisado. Não obstante a insistência dos médicos, dos amigos do escritor, recomendavam-lhe repouso, ele continua a escrever. Era alguém insistente, né? Alguém que não parava. Em 1830, ele vai publicar Letters on Demonology and Witchcraft, cartas sobre a demonologia e a bruxaria, e o romance Count Robert of Paris, Conde Roberto de Paris. No ano seguinte, ele lançou Castle Dangerous, Castelo Perigoso. Então, ele não parava de escrever. Ele trabalhou igualmente numa grande edição de suas obras completas em 48 volumes, para a qual redigia notas, introduções.
também comentários. Ele não parava de trabalhar, né? Ele reviu toda a sua obra aí no final já da vida. Além da saúde, as suas convicções políticas sofreram um sério abalo no ano de 1830, quando uma revolução derrubou os Bourbons do trono francês. Admirador da família real francesa, Scott apelou fervorosamente ao público britânico em favor dos exilados. Vivendo no passado através da sua obra e sentindo-se ele próprio um aristocrata, ele era naturalmente um conservador. E um discurso que pronunciou nessa época, opondo-se à reforma parlamentar na Inglaterra, foi particularmente mal recebido pelo público, que preferia ver a Idade Média apenas ressurgir nos romances, e não como ele estava aí propagando contra essa reforma parlamentar. À medida que declinavam suas capacidades mentais, o escritor era possuído pela ideia de que havia liquidado todas as dívidas e se achava novamente livre, mas não era verdade, né? Ele não tinha acabado com as dívidas. Sentindo que seus dias estavam contados, ninguém da família procurou se opor a ele, né? Ou convencê-lo do contrário, que ele devia mais, né? Que ele estava devendo ainda. Quando soube que os médicos aconselhavam o romancista a mudar de ares, o governo britânico colocou um navio à sua disposição, para que ele descansasse um pouco, né? Navegasse aí pelo Mediterrâneo. Então Scott efetuou um cruzeiro pelo Mediterrâneo, mas já não podia apreciar completamente as belezas ao seu redor. Ele estava completamente aí, doente, né? Ele sofre um segundo ataque apoplético durante a viagem, né? Solicitou que o transportassem rapidamente à Escócia, onde desejava morrer. Em julho de 1832, ele estava no seu castelo em Abbotsford, perto do rio Tweed, lugar que ele tanto amava, né? Perto das árvores, dos animais e dos seus livros. Mas não devia durar muito esse repouso. Ele vai morrer em 21 de setembro de 1832. Então ele nasceu em 1771 em Edimburgo e morre também na Escócia, no seu castelo de Abbotsford, na vizinhança do rio Tweed, em 1832. Então essa é a vida desse grande romancista, né? Conhecidos então em todo o mundo, os romances históricos começaram a fazer aí grande sucesso. E ele, o Walter Scott, vai influenciar uma multidão de escritores. Ele vai inaugurar esse gênero e elevar à mais alta expressão discípulos como James Fenimore Cooper, autor de um romance histórico sobre a Guerra de Emancipação Americana, o romance O Espião. Vai influenciar também Alessandro Manzoni, autor de um romance sobre a época da peste em Milão, Os Noivos, o nome do romance, Os Noivos, e vários outros escritores do século XIX, como Chateaubriand, Balzac, Victor Hugo, Pushkin, Charles Dickens, Flaubert, Tolstói e todos aqueles que procuraram na literatura aliar ficção à descrição da sociedade e da história humana. No prefácio da Comédia Humana, o Honoré de Balzac rende a maior das homenagens a Walter Scott, ao afirmar que seu próprio objetivo era fazer com que o mundo de seu tempo, o mesmo que o escritor escocês havia feito com a vida de épocas mais ou menos remotas. Aquilo que o Walter Scott havia feito na sua época, o Honoré de Balzac queria fazer com a sua Comédia Humana, essa monumental série de livros sobre a era do Napoleão ou da restauração depois da Revolução Francesa, né? A era aí desses grandes momentos pós-Revolução Francesa. Abre aspas para as palavras de Honoré de Balzac. Walter Scott imprimiu uma dimensão gigantesca a um gênero de composição injustamente considerado secundário, elevando o romance ao valor filosófico da história, inoculando nele o espírito dos tempos antigos, o drama, o diálogo, o retrato, a paisagem,
a descrição. Fecha aspas. Então esse é o maravilhoso, né, Walter Scott. Se você não leu nada dele, tem aí na biblioteca ou na sua casa o Ivanhoe Ivanhoe. Leia esse livro, é delicioso. Uma frase do Walter Scott para a gente terminar. Os homens costumam responsabilizar sempre o destino pelas suas próprias paixões. Então é isso, um abraço e até mais.